Presidente do SANEP presta esclarecimentos sobre tarifa da água. TV Câmara Pelotas transmite as principais informações das eleições 2016. Saiba as regras para a eleição no próximo domingo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O vereador Ricardo Santos convocou o presidente do SANEP, Jacques Reidels, para prestar esclarecimentos sobre a tarifa da água. Desde que o projeto do Executivo alterou a forma de cobrança da água para consumo, dúvidas e reclamações permanecem. Dona Adélcia Margarete trouxe as contas até a Câmara para comprovar os valores abusivos. Ela diz que conseguiu cancelar a dívida, porém reclama de uma atitude da autarquia. Entrou num dia no SANEP, que eu havia retirado o SANEP da minha conta corrente, no dia seguinte eu recebi um papel que se em 15 dias eu não me adequasse, eu ficaria sem água. Outro fato que causou espanto para a dona Adélcia Margarete é que no valor de R$ 1.900, R$ 1.500 é excesso, o que ela não concorda. Uma pessoa do SANEP, que eu não posso dar o nome dessa pessoa porque ele vai perder o serviço, foi lá com um aparelhinho e me disse: a senhora não tem vazamento. Outra pessoa que estava fazendo um serviço numa casa ao lado, eu pedi para ele dar mais uma olhada. A senhora faz o reloginho parado. A senhora liga uma torneira, o relógio rodou. A senhora fecha a torneira, o relógio parou. A senhora não tem vazamento. O presidente do SANEP, Jacques Reidels, afirma que existem falhas, mas que são casos pontuais. Pessoa que gasta aí 5 metros cúbicos, 8 metros cúbicos e passar para 150, 200 metros cúbicos, realmente teve alguma coisa, algum fato que a pessoa não gastou aquilo. Pode ter tido problema interno, né, que ela não verificou, porque a água realmente ela sobe, ou então algum problema no hidrômetro. O proponente da reunião foi o vereador Ricardo Santos. O parlamentar disse que a convocação ajudou as pessoas a entender a discrepância dos valores da cobrança de água. Nós temos uma senhora aposentada, viúva, mora sozinha, que pagava já na água pelo consumo, na nova lei, R$ 57. E passou a pagar R$ 1.982. Uma senhora que vive com salário mínimo, né, pagar 1.900, R$ 2.000, pode-se dizer. Então, Jacques veio a casa, além dessa situação, e que não é um fato isolado, são inúmeros casos desses valores discrepantes nas contas de água, ele pôde esclarecer outras dúvidas que nós tínhamos. O direito ao voto é assegurado para todos os brasileiros com mais de 16 anos, mas para o andamento tranquilo do processo, é preciso respeitar algumas regras no dia da eleição. Para votar, o eleitor precisa estar munido com a documentação exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a manifestação individual é garantida pela lei, mas com algumas restrições. Será que a população conhece essas regras? Pode usar o boto, não pode levar talvez bandeiras do próprio partido, essas manifestação, essas coisas assim. O resto, né, pode, normal, levar a identidade, levar o título, somente. O senhor está inteirado do que pode e o que não pode? Estou inteirado do que pode e o que não pode. Eu sei de todas o que eu posso usar. Eu sei que eu posso usar a carteira de identidade, a carteira profissional que tenha foto, ou a carteira de motorista, né? Sabe qual o documento que tem que usar na hora de votar? Sim, o título de eleitor e no caso, o último recibo da última votação. O senhor sabe o que pode usar identificando algum candidato da sua preferência? Seria o papelzinho da propaganda dele ou que tenha o partido também, se for só. Fique atento. Para votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, sendo facultativa a apresentação do título. O local de votação pode ser verificado na internet, no portal do TSE, ou em algum cartório eleitoral. O horário de votação é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para agilizar a votação, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve a tradicional cola dos candidatos. A aglomeração de pessoas portando acessórios ou instrumentos de propaganda de candidatos é proibida até o término da votação. Mas a manifestação individual e silenciosa, com bandeiras, broches ou adesivos, é permitida. Na urna, não é permitido o uso de celular, máquina fotográfica,
filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. Quem não votou na última eleição pode votar nesta. Cada turno é considerado uma eleição e quem não justificar a ausência em 3 consecutivas tem o título cancelado. Quem violar as regras pode sofrer punições previstas na lei. Nós estaremos fiscalizando, já temos inclusive uma guarnição da Brigada Militar que vai ficar junto ao Ministério Público para que a gente evite todo e qualquer tipo de boca de urna. As pessoas serão apreendidas, serão encaminhadas ao Ministério Público, será lavrado o termo circunstanciado e, se for o caso de crime eleitoral, nós faremos a condução imediata para a Delegacia Federal. E no próximo domingo, dia 2 de outubro, o pelotense vai ao encontro da urna para renovar o contrato democrático e escolher os próximos gestores do município. 8 candidaturas ao Executivo disputam a preferência de 228.634 eleitores, distribuídos em 676 seções e 3 zonas eleitorais. Diferentes propostas de governo, mas com o mesmo objetivo: alcançar o paço municipal e administrar a 3ª maior cidade do estado, com uma população estimada de 343 mil habitantes. Anselmo Rodrigues, conhecido como Governaço, é médico e foi prefeito de Pelotas por 2 vezes. Atualmente, é o vereador mais votado da Câmara. Todo e qualquer país de terceiro mundo só consegue sair e ser um país desenvolvido se tiver um povo que tenha direito à sala de aula, à alimentação digna, professores capacitados e respeito. Fábio Tedesco é estudante de gestão pública e consultor em empresas que desenvolvem sistemas para gerenciamento de municípios. É candidato pela primeira vez. Conseguir realizar mais e não simplesmente ser um carreirista político. Eu não objetivo sentar na cadeira para me contaminar com a vaidade ou com a arrogância. Flávio Souza tem a vida política pautada no movimento estudantil e na comunidade negra. Atualmente é presidente do Diretório Municipal do PTdoB. Nós precisamos tornar Pelotas uma cidade mais humana, e isso começa através de uma revisão total dos tributos. O candidato Jurandir Silva também iniciou a militância no movimento estudantil. É engenheiro agrônomo e mestre em produção agrícola familiar. Defende uma inversão de prioridades. Nós temos um governo que aplica uma sobretaxação de impostos para o conjunto da população igualitariamente, independentemente se a pessoa é mais rica ou mais pobre, e o investimento que é feito com esse recurso que é arrecadado, ele privilegia uma área da cidade. Ednei Santana é candidato pela primeira vez e líder comunitário na Associação Renascer, no Getúlio Vargas, um dos bairros carentes da zona norte da cidade. A gente, como eu sempre digo, a gente não vai esquecer do centro da cidade, mas a nossa prioridade é aos bairros, é fazer saneamento básico dentro dos bairros, acabar com as valetas. Empresário há mais de 30 anos, professor de ciências mecânicas e estudante de ciências políticas, Marco Marchand é outro prefeiturável que pela primeira vez coloca o nome à disposição. Nós temos um norte bem forte, eu já venho estudando bastante tempo, uma maneira bem eficaz de nós trazermos empresas para Pelotas, mas antes de trazer empresa eu quero aproveitar a mão de obra daqui de dentro de Pelotas. A psicóloga Miriam Marrone atualmente é deputada estadual pelo 3º mandato. Foi líder de governo na Assembleia Legislativa em 2011 e secretária-geral de governo em 2012. Antes disso, ocupou por 4 legislaturas uma das cadeiras da Câmara de Pelotas. Essa questão de contratar médico e equipar melhor o posto para a doença não avançar é a nossa prioridade. E essa prioridade, né, dessa escola ofertar atividades, reforço pedagógico também. Paula Mascarenhas é doutora em letras e professora da Universidade Federal de Pelotas. Já foi coordenadora da bancada do PPS na Assembleia e chefe de gabinete do ex-prefeito Bernardo de Souza. É atual vice-prefeita e representa, portanto, o atual governo. Só tem bônus, porque foi um governo muito realizador, um governo de enorme responsabilidade, de muita coragem, que enfrentou problemas históricos que a cidade viveu, como a questão da licitação do transporte público. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e ainda uma entrevista com o padre Wilson Fernandes sobre a 31ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós já voltamos.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A TV Câmara Pelotas vai estar presente na cobertura das eleições municipais 2016. No domingo, dia 2 de outubro, a transmissão começa a partir das 8 horas da manhã e vai até o fim do pleito. E em parceria com a TV Assembleia, a TV Câmara vai gerar conteúdo sobre o processo eleitoral em Pelotas. E mais uma vez, o tempo começou com temperaturas amenas. Como será que o tempo vai ficar neste fim de semana? Você confere agora na previsão do tempo. A sexta começou ensolarada e durante o resto do dia isso deve permanecer. A temperatura varia entre 11 e 19 graus. O final de semana também segue com o tempo aberto. O sábado com mínima de 13 e máxima de 20. E no domingo os termômetros marcam entre 14 e 21 graus. O dólar oscila negativamente em menos 0,24% e fica comercializado a R$ 3,24. O euro também registra uma queda de menos 0,94% e está cotado a R$ 3,62. Já o peso uruguaio teve uma valorização de 0,55% e vale 11 centavos. E hoje recebemos aqui da bancada do CN o padre Wilson Fernandes, que vai nos falar um pouco sobre a 31ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Boa tarde, padre. Boa tarde, Bruna. É uma alegria estar aqui. E esse ano nós celebramos os 31 anos da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que acontece no próximo dia 16 de outubro. Esse ano, por causa das eleições, um pouco mais cedo, que sempre acontece no 4º domingo do mês de outubro. Então, padre, para começar, por que essa romaria acontece em nome da Nossa Senhora de Guadalupe? Logo após o concílio, no concílio de Puebla, então, na época, o bispo Dom Jaime foi ao México e, então, lá no Santuário de Guadalupe, diante todos os bispos da América Latina presentes, então ele chegou e propôs a toda a diocese depois começar essa romaria a Nossa Senhora de Guadalupe e ela já completa o seu 31º ano. Padre, qual vai ser o trajeto da Romaria esse ano? O trajeto da Romaria, a Romaria começa às 7 horas da manhã, com a missa na Catedral Metropolitana, e ainda não estamos nos últimos acertos do trajeto,
mas então todos são convidados a se dirigirem então à Catedral Metropolitana às 7 horas da manhã, no dia 16, e logo após então seguir o cortejo que chega ao santuário por volta das 9 horas da manhã, e de lá da Cascatinha até o topo do santuário, então ela é conduzida então a pé. Esse primeiro trajeto, uma procissão carreata, e depois a procissão chega conduzida pelos romeiros até a colina do santuário. Agora este ano vai ter mais carros, né? Antes ela era feita mais a pé mesmo. Por que essa mudança aconteceu? Olha, os anos anteriores, não é, tinha a peregrinação dos jovens, mas por questões de segurança, não é, já há 4 anos não acontece. Alguns anos foi devido à chuva e também agora também por questões de segurança. Então ela demanda uma logística bastante grande. Então achamos por bem não fazer, a arquidiocese não assume essa responsabilidade do trajeto. Claro, aqueles que por devoção querem fazer o trajeto, é tranquilo, mas não será então uma promoção da arquidiocese. A romaria oficial é a que sai da catedral às 7 horas da manhã, no trajeto procissão até o Santuário de Guadalupe. E em relação ao tema desse ano, ao lema, desse ano, com a Mãe de Misericórdia celebrar o jubileu das comunidades. Por que esse lema? Nós estamos vivendo o Jubileu Extraordinário da Misericórdia proposto pelo Papa Francisco. E durante o ano todo de 2016, vários jubileus aconteceram. Primeiro com os religiosos, depois com os sacerdotes, dos dizimistas, dos catequistas. Então agora é um momento único onde toda a arquidiocese reunida, com todas as comunidades, celebrar o seu jubileu. Então, a programação da nossa romaria começando com a missa às 7 horas, depois a chegada à acolhida da imagem, às 10 horas a Eucaristia solene da romaria, logo depois então às 13h30 se dá início à reza do Rosário, e então pelas áreas pastorais da nossa arquidiocese nós vamos fazer a passagem pela Porta Santa. Então é um momento em que toda a arquidiocese, com todas as comunidades, tem a graça e o privilégio de atravessar a Porta Santa no Santuário da Cascata. Um privilégio novo na vida da igreja, porque todos os jubileus anteriormente, todos eles só eram celebrados em Roma. Então todos que quisessem passar a Porta Santa tinham que se dirigir a Roma para celebrar o seu jubileu. E o Papa nos concedeu essa graça. Aqui em nossa arquidiocese temos no Santuário de Guadalupe e na Catedral a Porta Santa. E quem pode participar da romaria? É preciso conversar com alguém ou é só chegar lá na igreja? Como é que faz? É para todos. Todos aqueles que quiserem participar estão convidados, né, a estarem conosco no dia 16 e celebrar essa romaria a Nossa Senhora de Guadalupe. Gostaria de deixar um convite mais específico para o pessoal de casa? Gostaria de convidar a todos vocês a participarem conosco e gostaria de lembrar, não é, que as paróquias da área de Jaguarão, nesse dia, são convidadas a vir portando a sua bandeirinha de cor amarela. As paróquias da área pastoral de Canguçu são convidadas a vir portando a sua bandeirinha de cor vermelha, e para a cidade de Pelotas, a cor azul. Então todos são convidados a virem com as suas caravanas, com as suas comunidades, viver esse grande momento de fé e de comunhão na vida da nossa arquidiocese. Obrigada, Padre, então, pela presença. Então todos convidados, então. Boa tarde. Boa tarde. O TV Câmara Notícias, segunda edição, fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Tchau. Obrigada pela audiência e um ótimo final de semana. Tchau.